está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Saudamos a cada um dos nossos amados ouvintes. Que Deus possa vos abençoar em mais essa oportunidade. E nós vamos nesse momento dando início a mais um programa que tem o compromisso com a palavra de Deus, com as Escrituras, e queremos sempre estar firmados no assim diz o Senhor, assim diz a palavra, porque ao contrário disso seria antipalavra, anticristo. Anticristo quer dizer antipalavra. E para termos certeza de onde estamos firmados, em que estamos crendo e para onde nós estamos indo, o destino final da nossa caminhada, nossa trajetória, nós devemos estar firmados no assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Nós vamos ler nessa oportunidade Hebreus, no capítulo 11, Hebreus 11, e assim nós vamos falar sobre um tema, e nós queremos chamar esse tema, essa programação, essa meditação, Somente pela Fé. Esse é o título, Somente pela Fé. A leitura então será Hebreus 11, mas antes de lermos a Bíblia, nós vamos ouvir um maravilhoso hino e logo após vamos ler as Escrituras. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa prova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro em teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas
tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Nós vamos ler a palavra de Deus, então. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. O nosso tema nessa oportunidade é somente pela fé. E então, lendo a palavra de Deus, Hebreus 1, a Bíblia nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, querido ouvinte, somente pela fé. Somente pela fé. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Precisamos colocar a fé em ação, chamar Jesus em cena. E como podemos olhar a Escritura, a palavra, nos mostramos que os antigos alcançaram testemunho. Amado ouvinte, os antigos caminharam por fé. E é o que Deus espera de mim e de você hoje. Que possamos dizer que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha fé. Não que nós olhamos para nós mesmos, não que nós vamos olhar e dizer que nós somos alguma coisa por nós mesmos. Não, não temos força nenhuma nossa, capacidade nenhuma. Nós olhamos para Deus, o autor e consumador da fé. E sabemos que a fé em Deus nos faz crer naquilo que as pessoas olham e dizem, mas isso é incrível. E a fé em Deus nos faz ver o invisível e realizar o impossível. Aquilo que as pessoas olham e dizem, mas é impossível. O médico olha e diz, é impossível. Mas há um Deus acima de tudo. Amado ouvinte, o segredo é ter fé em Deus. Sim, fé em Deus. Não olhando para esse mundo, para aquilo que pode apalpar, tocar, ver, aquilo que é aparente. E eu quero te dizer uma coisa, o mundo fecha portas
mas Deus abre caminhos e Ele é o caminho. Quando na tua vida você olhar e parecer que não há mais caminho, aí Jesus Cristo, Ele se apresenta dizendo: eu sou o caminho. Sim, amado ouvinte, por isso a fé. Nós precisamos, amado ouvinte, colocar a nossa fé em ação e simplesmente caminhar e andar olhando para Cristo. E nós podemos olhar que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Vamos ver a palavra de Deus nos mostrando que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Por isso lemos em Hebreus 11, verso 2, que por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E vemos aqui que Enoque, pela fé, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nós vamos ver que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Ele creu, ele temeu e para a salvação da sua família preparou a arca e chamou aquele povo para que entrasse na arca. Porém o povo, como era algo que não estavam vendo, eles não podiam crer. Mas Noé com a família creu e entrou na arca, era o lugar de segurança. E agora ele preparou uma arca, entrou com a sua família, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Vamos ver Abraão, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Veja, amado ouvinte, o que é a fé. Andando, saindo, obedecendo, mas sem saber para onde ia. Deus o havia chamado para deixar a sua parentela, seus parentes, sair do meio deles e caminhar. E vamos ver que pela fé ele habitou na terra da promessa. Como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha a fé em ação, andando pela fé, caminhando pela fé. E pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Amado ouvinte, qual é a muralha, qual é o problema, qual é a luta que você está enfrentando nesse dia? Qual é o tamanho do gigante? Mas nesse momento você está sendo desafiado a colocar a tua fé em ação. Sim,
Nós vamos ver, amado ouvinte, que pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. E olha o que é a fé. A fé em Deus, em sua palavra. Quando ele não podia ter filho, e quando recebe uma promessa, os anos vão passando, chegando ao tempo que agora parece que era impossível, mas havia uma palavra de Deus, havia uma promessa dada a ele. E quando não havia condição nenhuma, Deus lhe deu um filho. Agora Deus lhe pede para oferecer em sacrifício. E então, quando ele sai e vai ali para o monte Moriá, então chegando ali, ele, Isaque, a lenha, tudo prontinho para subir e oferecer o sacrifício, mas não tinha o cordeiro, o sacrifício seria o seu próprio filho. O que Deus lhe havia feito uma promessa que lhe daria, agora pede para oferecer em sacrifício. Mas olha o que é a fé em ação. Aqueles que acompanhavam Abraão e Isaque até aquele momento, agora ao pé do monte, Abraão olha para eles e diz: vocês esperem aqui, porque eu e o menino subiremos oferecer sacrifício e voltaremos. Olha a fé em ação. Sabendo que ele iria subir ali, era uma dura caminhada para oferecer o seu próprio filho em sacrifício. E o sacrifício era colocar ali sobre o altar e então degolar, matar e então colocar fogo sobre o altar. Mas olha, porque ele sabia que quando não havia chance, possibilidade nenhuma, Deus trouxe, Deus lhe deu o filho, agora pelo menos teria cinzas por onde recomeçar tudo de novo. E ele disse: esperem aqui, porque eu e o menino subiremos, vamos oferecer o sacrifício e nós voltaremos. Eu e ele voltaremos. O que é isso? Isso é fé. Por isso ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Mas crendo em Deus, a sua fé, ela estava focada na palavra de Deus. Pela fé, Jacó, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Amado ouvinte, pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Qual é o tamanho da muralha que você tem pela frente? Hoje, nesse dia, agora, essa muralha irá cair mediante a tua fé se você a colocar em ação, chamando Jesus Cristo em cena e dizendo: eu vou adiante e essas muralhas irão cair. A muralha
É uma enfermidade? É um problema no lar, na família? É um marido bêbado, incrédulo, uma esposa? Filhos nas drogas, em problemas? Mas nesse momento coloque a fé em ação e diga: Senhor, eu estou requerendo os meus filhos, a minha filha, o meu filho, meu esposo, minha esposa. Essa enfermidade, essa muralha vai cair nesse instante, porque estou olhando para aquilo que não é aparente, aquilo que não é visível, mas eu estou olhando, chamando o impossível de possível, o invisível como já vendo, crendo na bênção concreta. É algo concreto, é algo que já está a caminho, a minha bênção, a minha vitória. Não depende somente de olhar para mim e ver fracasso, debilidades, falhas, problemas. Eu estou olhando para aquele, o nome que é sobre todo nome. Eu estou nele, sua palavra está em mim, e nesse momento coloco a minha fé em ação, estendendo o meu braço de fé e tomando posse da bênção que me pertence. Minhas enfermidades, minhas lutas, meus problemas, meus pecados, Ele levou ali no Calvário e disse: tudo está consumado. E eu vou tomar posse nesse momento da minha bênção. É salvação? Você ainda não tem certeza da sua salvação? Nesse momento diga: eu aceito Jesus Cristo, eu aceito a minha salvação. Ele morreu ali no Calvário para me dar salvação, abrindo um caminho para que eu pudesse retornar a Ele? Sim. E eu creio nesse momento que sou salvo, porque Ele já me salvou lá no Calvário. Ele disse: tudo está consumado. Agora eu tomo posse da minha salvação. Agora eu quero descer as águas e ser batizado em nome dEle para perdão de pecados, e quero caminhar através da sua palavra, de acordo com a sua palavra, procurar preencher os requisitos de sua palavra. Sim, amado ouvinte, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Faltaria tempo para contar aqui de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os demais profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres pela ressurreição, sim, receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados aos pedaços, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, veja, amado ouvinte, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Sim, amado ouvinte, e agora, o que esperar de mim e de você? Olhando para isso, olhando para esses relatos da palavra de Deus, qual é a nossa posição hoje, o nosso agir, a nossa atitude? Portanto, nós hoje também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Sim, amado ouvinte, que possamos caminhar, que possamos trilhar, seguir adiante, não olhando para nós mesmos, olhando para Ele, aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo pode fazer. Não olhando para nós, nossas fraquezas e debilidades, olhando para Ele. Se Ele estiver em nós, poderemos dizer: sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. Se você deseja saber mais a respeito dessas coisas, dessa mensagem que estamos pregando, que produz em você fé, e fé para o arrebatamento, fé de rapto, pois Deus está voltando num desses dias, Jesus Cristo voltando para buscar o seu povo, e precisamos ter fé de arrebatamento, sim, amado ouvinte. Oh, amado ouvinte, nós podemos sentir a presença de Deus nesse momento, quando estamos envolvidos na palavra de Deus, nas Escrituras, e que você possa despertar nesse momento e dizer: eu vou tomar uma atitude, uma posição, vou entrar em ação, vou fazer contato com esse programa, pelos telefones, pelos meios de fazer contato. Eu quero uma visita no meu lar, eu quero um culto com a minha família, eu quero descer as águas e receber o nome de Jesus Cristo no meu batismo. Se você deseja receber um material gratuito para que você possa saber mais a respeito dessa mensagem, faça contato conosco e enviaremos um material gratuito até você. Mas não fique inerte, não fique aí parado, não fique de braços cruzados. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Sim, eu posso, você pode. Simplesmente vamos levantar a cabeça e andar. Vamos nos mover, sim, colocando a fé em ação. Porque é somente pela fé. É somente pela fé em Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.